Olá, meus queridos amigos e meus irmãos em Cristo. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo, é claro, do horário que vocês estão assistindo a mais esse vídeo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador esteja sobre todos vocês e também que a presença do Espírito Santo esteja em seus corações. Amém? E, meus queridos, antes de irmos ao nosso assunto de hoje, não esqueçam de deixar aí o seu like e também, ao final do vídeo, deixe um pequeno comentário para que assim o YouTube divulgue essa mensagem para mais pessoas. E é claro, todos aqueles que desejarem, deixem também o seu pedido de oração, que eu estarei diariamente orando por ele, ok? Bom, como estudantes da profecia bíblica, nós nos detemos de uma maneira particular no capítulo 13 do livro do Apocalipse, porque ali podemos ver os três inimigos que farão guerra contra o povo de Deus nesses últimos dias. A besta que sobe do mar, o dragão e o falso profeta. E, como alguém certa vez disse, para fazer uma guerra, primeiramente você precisa conhecer o seu inimigo. Portanto, ainda que não devemos nos submergir em um estudo da profecia baseado tão somente na agenda de Satanás e dos seus aliados, ao mesmo tempo, não podemos desconsiderar que Deus revelou os planos dos nossos adversários justamente para que os conhecêssemos e estivéssemos prevenidos contra eles. E sendo assim, nós devemos estudar a fundo Apocalipse capítulo 13. Mas, como esse canal tem o intuito de principalmente trazer mensagens de reforma e de reavivamento para o povo remanescente da profecia bíblica, então vamos falar sobre a besta que sobe do mar e o impacto que os seus planos têm sobre o remanescente, ok? E dizem as Escrituras: então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Bom, em 1798 o papado recebeu um golpe mortal após o Papa Pio VI ser preso pelo exército de Napoleão, e em 1929, após no Concílio de Latrão ser devolvida a autoridade para o bispo de Roma e também lhe ser concedidas as terras do Vaticano, a ferida mortal que existia na besta que sobe do mar começou então gradativamente a ser curada. Amigos, a besta que sobe do mar, o poder romano religioso, não é apenas a grande meretriz, a mãe de todas as igrejas que se prostituíram com o paganismo, mas a grande Babilônia também é a mãe de todas as abominações que existem na terra, conforme está registrado em Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. E sendo assim, todo o sistema que hoje existe no mundo, e daqui para frente existirá, de uma forma ou de outra, está ou estará afetado pelo vinho da ira da prostituição desse sistema religioso romano. Portanto, aquele que se adapta ao sistema abominável de Babilônia, consequentemente, esta pessoa também está, ainda que de forma inconsciente, adorando o dragão, Satanás, o qual concedeu sua autoridade à besta, conforme nós lemos em Apocalipse 13, versículo 4. Veja, em todas as áreas da nossa sociedade, e mais especialmente por intermédio da religião, da mídia e também da política, as abominações da grande Babilônia estão sendo apresentadas ao mundo e inculcando na mente de cada ser humano. Queridos, através da religião, da mídia e da política, a grande Babilônia tem proferido arrogâncias e também blasfêmias contra a pessoa de Deus e contra o seu governo. E por intermédio de líderes religiosos, séries, filmes, novelas, desenhos animados e por intermédio de políticos, Babilônia tem sido auxiliada em seu trabalho de blasfemar contra Deus e difamar o seu nome, o seu tabernáculo e também aqueles que habitam no céu. E, se os irmãos ainda não perceberam, mesmo antes do grande e último conflito entre a verdade e o erro, o vinho da ira da prostituição de Babilônia, suas doutrinas, dogmas, tradições e feitiçaria, tem pelejado contra a verdade presente e contra o povo de Deus, de maneira que, ano após ano, a verdade tem se tornado mais e mais impopular e, em alguns países, gradativamente a verdade tem se tornado um crime, porque apresentar a verdade assim como ela é em Cristo vai de encontro contra a falsa moralidade do sistema atual, o qual bebeu e bebe do vinho de Babilônia. E dizem as Escrituras:
E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amigos, os professos remanescentes que hoje não rejeitam o sistema corrompido que a Grande Babilônia tem estabelecido no mundo religioso, na mídia e na política e em todas as demais áreas da sociedade, não vão poder resistir o grande poder, o qual a besta vai exercer nos últimos dias, e por causa disso, eles vão adorar o dragão. E na verdade, inconscientemente essas pessoas já têm adorado o dragão, porque o sistema de Babilônia se encontra tanto na esquerda como na direita. E após aderirmos um dos dois lados e passarmos a defender com unhas e dentes uma dessas duas vertentes políticas, não é mais o Espírito de Deus que está usando os nossos lábios para falarmos o que é edificante, mas é o espírito do dragão que passa a se utilizar da nossa boca para trazer discórdia. E quando nos debruçamos diante da mídia deste mundo, também adoramos o dragão, porque toda a mídia está corrompida com a mentira, adultério, espiritismo, feitiçaria, assassinato, rebeldia e com tudo aquilo que vai contra a santa lei de Deus. E também, quando nós, em vez de darmos atenção à palavra de Deus e o espírito de profecia, passamos a copiar os métodos cristãos evangélicos da atualidade, estamos adorando o dragão, pois o sistema cristão da atualidade é considerado pela palavra de Deus como as filhas da grande meretriz. E diz o espírito de profecia: antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Amigos, apesar de andarem por muito tempo ao lado de Cristo, que é a própria verdade, os apóstolos só foram dotados de poder e enviados a pregarem o evangelho por toda parte quando eles se desvincularam completamente das tradições religiosas da sua época e quando abandonaram todas as questões políticas, as quais só aumentavam o preconceito que eles tinham no coração e afastavam o Espírito de Deus de suas vidas. E da mesma forma, nós só passaremos por um verdadeiro reavivamento e não adoraremos o dragão quando abandonarmos a mídia que tem bebido e oferecido do vinho da ira da prostituição de Babilônia, quando abandonarmos o fanatismo político e quando rejeitarmos os métodos cristãos evangélicos da atualidade, porque eles também têm bebido e oferecido do vinho de Babilônia. Bom, que o Espírito Santo complete essa pequena mensagem na mente e no coração de cada um de vocês. E antes de nos despedirmos, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso eterno Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, embora recebemos do Senhor compreensão teológica com relação às profecias, não temos buscado discernimento espiritual com relação a elas. Dai-nos, Senhor, discernimento espiritual para que não venhamos a inconscientemente adorar o dragão. E isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.